vezes reunido na presença de Deus. Por que honra, pastora? Porque honrar Jesus é a melhor coisa que existe. A maior prova de fidelidade é honrar um Deus que você não vê, mas você tem convicção da existência dele. E quanto mais os dias se passam, ao invés de ser ao contrário, como acontece na vida de muitas pessoas, a cada dia que passa, as tribulações, as lutas me unem a Ele. Eu creio que aquele que ama o Senhor também sente o pecado. Quando o cristão ele é maduro, ele compreende, né, essas coisas. Então, nós vamos vivendo em superações, em gozo da nossa alma, porque sabemos, glória a Deus, sabemos, Senhor, da coroa que está reservada para nós. Quando o nosso coração espera no Senhor, ele é renovado, as nossas forças são multiplicadas e nós aprendemos a amar mais a Deus. Hoje eu estava estudando, sempre ali com Deus, e o Senhor falar algo muito importante no meu coração. O Senhor disse para mim que o cristão que nunca passa do processo, ele ainda não conheceu a Deus. Eu creio que a gente sempre tem que se aperfeiçoar no Senhor, pela palavra dele. Mas eu não consigo acreditar, eu não sei os irmãos aqui, eu digo isso aqui que é um fato. Eu não consigo acreditar em alguém que diz que conhece a Deus, já conheceu a vontade de Deus, sabe o que deve, então nunca conheceu. Porque a graça dele te capacita. Quando nós conhecemos a Cristo de verdade, todo o seu ponto de vista muda. Todas as suas prioridades mudam. E Paulo vai dizer que é impossível aquele que recebeu a graça, que conheceu a Deus, assim se apartando, seja reconciliável de novo com Deus. Por isso que quando nós vemos a quantidade de pessoas desviadas, que são muitas, e você vê que morre sem a salvação, sem se reconciliar com Deus, eu não creio assim. Por quê? Porque quem conhece a Deus nunca mais é o mesmo. Ainda que ele queira voltar para o mundo, mas a vontade de estar com Deus é maior. Ainda que ele caia, mas o desejo de permanecer com Deus é maior. Então ele nunca, na verdade, conheceu a Deus. Porque quem prova do amor dele, da graça dele, não consegue ser o mesmo. Igreja, todos que tiveram encontro com Jesus nunca mais foram o mesmo. Por mais que eles tiveram falha na sua caminhada, mas eles nunca mais voltaram atrás. Não conseguiram mais olhar para trás. Então, nunca foram dele. A Bíblia fala isso. E hoje nós vamos falar, né, o Senhor me deu. Eu quero separar algumas pessoas aqui para você acompanhar. A outra folha. Está conseguindo conectar porque eu passei mais, não está? Segurou? Para a igreja inteira toda. Isso aqui é mais fluidinho, isso aqui é mais. Aqui você dá mais para alguém. Pede a opinião humana. É verdade. Se tem uma das coisas que Deus não aceita é a ordem de ninguém. Ele ordena e não é ordenado. Aleluia! Por que tudo isso? Porque Ele criou os céus, a terra, os anjos, a humanidade. Por que falar disso, pastora? Foi Deus que deu. E eu fui ali extraindo dessas questões para a gente chegar no devido lugar com base bíblica. Não dá para estudar sem a palavra. Então, e hoje justamente é sobre o estudo da palavra que nós vamos estar esclarecendo alguns pontos aí muito importantes. Porque as pessoas têm tomado pancada na mão dos inimigos. Alguém pode me... Aqui o estudo é dinâmico, aqui não é pregação. Aqui eu quero ter o diálogo com vocês, abrir mentes, trocar ideia para tirar dúvidas, porque nós podemos servir a Deus com dúvida. Eu gosto de pessoas que perguntam, que se envolvem, que lêem. Nós vamos aprender aqui algo muito importante, que o Senhor hoje foi falando, não deu para concretizar tudo, mas o máximo que eu pude extrair para escrever. A palavra de Deus precisa ser absoluta da minha e na sua. O que é absoluta, pastor? Vamos entender agora. A palavra absoluta, na tradução do dicionário português, significa é algo que não é relativo. O que é relativo? Até aqui.
O Senhor, Ele comanda até aqui. O Senhor tem poder até aqui. O Senhor tem administração sobre você, sobre o mundo até aqui. Não é até aqui, não é relativo. O que eu sempre falo? Hoje está sendo pregado o evangelho relativo, não absoluto. O que é absoluto? Como um todo. A Bíblia ela precisa ser pregada completamente como ela é. Por quê? Porque Deus quer nos preparar em todas as áreas, para que não haja em nós motivo para Ele repreender, para que nós tenhamos condições de vencer o pecado, de estarmos reconstruídos, nascido da água do Espírito, para conviver uma eternidade ao lado de um Deus Santo. Com essas condições não há possibilidade. Seguir a Jesus é viver em progresso. O que eu era ontem, no ano passado, eu não quero mais voltar, porque a palavra me ensinou e para lá eu não olho mais. Vira para o teu irmão e fala assim, para lá eu não olho mais. Declare isso. E você aprendeu. Eu não sei o que está acontecendo. A gente ouve, aprende, mas continua estacionado. Muitos, não é? Muitas das vezes no mesmo lugar. E isso é preocupante. Você sabia que isso é preocupante para Deus? Porque Deus quer ver resultado. Deus quer ver resultado. Então, a palavra de Deus precisa ser absoluta. Eu não vou seguir trechos da palavra de Deus que apenas me convém ou que eu creio. Não precisa. Você crendo ou não, ela é verdadeira. Eu e você, crendo ou não, a verdade de Deus é absoluta. Ele é a única verdade, é o único caminho que leva a Deus. A Bíblia fala que Jesus nos reconciliou com o Pai. Tem muitas pessoas que não entendem a crucificação no Calvário. Não é só morrer por morrer, não, ele morreu para o pecador, tá? Mas tem muitas coisas envolvidas nisso. Não foi só morrer por nós para vencer o pecado. Foi para trazer de novo o relacionamento do Criador com a criatura. Porque Deus não queria mais se relacionar. Porque o Senhor criou filhos e os filhos se rebeliou contra Ele. Como é que se rebeliou contra Deus? Quando eu não aceito a vontade dEle. Quando eu não creio, então quando eu acredito que acredito, mas não quero viver os seus parâmetros de vida. Você agora não tem poder sobre você. Eu agora não me mando, eu mando em mim. Não, você mandava, achava que mandava. Porque mesmo no mundo, eu e você ainda estava nas mãos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, absoluto é algo que não é relativo, que não tem restrições, que é independente ou que concentra todo o poder. A palavra de Deus tem todo o poder sobre a nossa vida, sobre aqueles que creem e esperam no Senhor. Ela tem todo o poder. Você vê que ela tem efeito na vida de um cristão, já percebeu? Para aqueles que não creem, não tem efeito, não é porque manifesta o poder do Espírito. Por isso que fala que Deus é Espírito e se importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em Espírito. Sem vida espiritual não há conexão com Deus. Amém? Amém. Pai Senhor. Então, existem, eu separei aqui, o Espírito Santo me deu, que existem 3 fontes do conhecimento. Nós vamos aprender hoje. 3 fontes do conhecimento. A primeira fonte, conhecimento herdados, que eu herdo de alguém, que eu aprendo através de mestres e líderes que receberam de Deus o quê? O dom para ensinar. Aleluia, esse é um dom. Por isso que a gente não pode querer, fugir do propósito de Deus. Que uns foram chamados para representar a Deus. Todos Deus deu a graça e o Espírito Santo para interpretar a Bíblia. Porque Ele que é o intérprete. Eu não posso interpretar por mim e você. Por isso está tendo divergências no Evangelho. Você vê que a divergência está causando um estrondo e um estrago no Evangelho. Porque uns acreditam que pode, outros não. Fica aquela confusão. Mas não é tudo Evangelho. Aqui, igreja, aqui. Então as pessoas estão confusas. O inimigo, o que é isso? Confundir a cabeça das pessoas, distrair elas e fazer elas ficar desgostosas com aí dentro da igreja, de ficar decepcionadas. Ele cria. Porque o Evangelho não é um marabalismo, ele é simples para aquele que anda com Deus. Porque o próprio Senhor tira toda a dificuldade do entendimento, não é isso? Ele faz cair todo o impedimento. Então, quanto mais lhe é dado, mais o Senhor permanece naquilo que aprendestes, e de que forte inteirado
sabendo de quem o tens aprendido. Então, tu permanece, tá vendo? Na fonte. Que fonte é essa? Uma fonte segura. De quem? De alguém que testemunha Jesus. Tem que dar a diferença de alguém que tem uma vida condizente, coerente com a palavra. E de quem que é esse alguém que está dizendo aqui? Isso. Com os apóstolos. Isso é carta para quem? Para Timóteo. Paulo não aceitava divisão. Os apóstolos não aceitavam. Eles copiavam o mesmo modelo de igreja que Jesus fundou. Qual? A forma que Jesus agia, fazia diante deles ali. Foi dando continuidade. Então ele disse para Timóteo para ter cuidado, para continuar, né? E permanecer naquilo que ele tem. Ou seja, então ele aprendeu por alguém. Por alguém que tem o dom da sabedoria para ensinar. Porque a Bíblia fala que existe mestres, né? Apóstolos, presbíteros, a Bíblia fala que existe. Então a primeira fonte de conhecimento que nós temos é herdado. O que é herdado? Eu herdo de alguém. Eu cresço com alguém. Que se torna um espelho. Não é errado você ter um espelho. Né? Você tem que ser espelho de alguém que se espelha em Jesus. Amém? Então, conhecimento herdado. Quem abriu em Romanos 12, irmão Léo? Versículo de número 7, por favor. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Glória a Deus. Então, tudo na vida tem que ter dedicação. Se eu sei o que Deus tem comigo, se eu sei o que eu tenho que fazer em várias áreas designadas por Deus, eu preciso me posicionar. Eu preciso correr atrás, eu preciso buscar o conhecimento, porque o conhecimento destrói as obras do diabo, destrói a igreja, porque o conhecer o que é de Deus te faz discernir, te faz se defender, você fica uma pessoa, um aliado forte no reino espiritual, com a autoridade de Deus, porque Deus anda com quem anda com a palavra dele. A segunda fonte de conhecimento. A segunda fonte de conhecimento. Cadê o microfone para ler um pedacinho para mim, por favor? Libera o entendimento, o crescimento, a sabedoria. Então, a primeira fonte de conhecimento, quem gravou? A primeira fonte de conhecimento é herdado. O que é herdado? Através de mestres e líder, a gente aprende. Nós aprendemos as escrituras, que foram preparadas por Deus para trazer a revelação e a interpretação correta da Bíblia através do Espírito Santo de Deus. Porque todos nós somos produto de uma escola. Você sabia disso? Que escola é essa, pastora? A gente vive aprendendo. Tudo na vida, para você viver, você tem que aprender. Para você comer, você tem que aprender. Se você não tiver alguém para cozinhar, para você se profissionalizar, você tem que aprender. E tem vezes que você aprende na dureza, ou alguém agraciado, enviado para te ajudar. De alguma forma, a vida é uma escola. Só que aqui não se fala apenas da vida na Terra. Nós estamos aqui, né, falando de um conhecimento divino que vai te fazer lidar com todas as questões na Terra. Porque aquele que busca o conhecimento em Deus, ele se safa da malignidade. Ele tem autoridade, ele tem condição de desviar do mal, ele consegue lidar com muitas questões, porque a ele foi dado o conhecimento, e através do conhecimento o Espírito Santo dá para essa pessoa a manifestação do efeito da palavra, porque a palavra é viva, a palavra é vida, é eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes. A palavra de Deus é essa. Então, a primeira fonte de conhecimento, quem pode abrir para mim Romanos 12? Romanos capítulo 12, versículo de número 7. Eu quero o segundo para abrir em 2 Timóteo. Levanta a mão quem vai abrir em 2 Timóteo, Cláudia, e Romanos, irmão Léo. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo. Lê para mim, por favor. Investindo também em uma boa literatura, procurando sempre o respaldo da palavra de Deus e na companhia do professor Espírito Santo. Na pesquisa que diz que 40% dos brasileiros não leem, 30% dos brasileiros nunca adquiriram um livro. No Japão, 805 dos japoneses leem
Na França, a maioria dos franceses leem, equivalente a 36 livros por ano, atrás de um pregador, atrás de um ministro do Evangelho. Deve ter uma plataforma de informações, e essas informações são outorgadas através de bons livros. Glória a Deus. Você vê que os livros, a Bíblia não é um livro, ela é o livro. Um livro é algo comum. O livro é poder de Deus escrito. A Bíblia são profecias que já se cumpriram, que estão se cumprindo, que irão se cumprir. E tivemos maiores escritores. O povo de Deus na antiguidade era instruído. Cumpriu seu ministério com dedicação. E você via que tinha faculdade na época desse sentido como hoje? Não. Mas havia interesse e meditação. A Bíblia não é para ser lida, é para ser meditada. É para ser o quê? Conferido, meditado. Você vai degustando, é um alimento. Se você lê distraidamente, não separa o seu momento devocional para Deus, aquilo ali não vai fazer diferença para você. Porque ela não é para ser tratada como qualquer coisa. Se for para ser tratada assim, é melhor nem pegar e nem abrir. Então foi feita uma pesquisa que 40% dos brasileiros não leem livro nenhum. Por isso que sofre, amor. Por isso que sofre. Toma decisões erradas, não sabe se defender de nada, não tem inteligência, sabedoria para nada. O que tem, o inimigo lança para poder usar para o mal. Não tem nada edificante. Você vê, o Brasil é uma vergonha. Eu sou brasileira, mas é uma vergonha. O povo aqui é muito pobre de conhecimento. As pessoas estão humilhando na sua realidade. O povo do Brasil é pobre de conhecimento. Porque tudo é moda, né? É entregar a vida aí para o mundão. E o povo da igreja brincando também, não quer saber de escola bíblica. E não consegue conferir, analisar, não tem hábito de meditar na Bíblia. Então são enganadas por qualquer vento de doutrina, por qualquer tipo de liderança. Outros querem ter o dom que foi lhe dado para outros, para poder lhe ensinar, porque não adianta eu querer estudar com o Espírito Santo sozinha e rejeitar uma liderança, porque a Bíblia fala que o reino de Deus tem que ser também organizado, das trevas é porque o nosso ser bagunçado. Se eu não te reverenciar e você me reverenciar, não tiver respeito pelo ministério do outro, não há como Cristo entrar. Porque onde há Cristo tem que ter organização, um tem que servir o outro. Tem que ter respeito pelo cargo ministerial, pela autoridade que Deus deu, cada um no seu chamado. E com isso, o reino de Deus se torna forte, a igreja, e o diabo não tem poder sobre ela. Por isso que a Bíblia fala que contra a igreja de Cristo, não é a igreja que não é de Cristo, é a igreja que pertence a Cristo, o diabo não tem poder. O inferno não prevalecerá, ele guerreia, mas não prevalece. Porque é uma igreja que fecha as portas da ignorância. É uma igreja que fecha as portas da divisão. É uma igreja que fecha as portas para a contenda. É uma igreja que quando vem os malfeitores fala, não quero saber, eu quero viver a vontade de Deus, eu quero viver a graça. Não tem a porta aberta para as investidas do diabo. É uma igreja que repreende esse espírito que tenta enfiar de Deus. Então, a primeira fonte de conhecimento é herdada. Eu aprendo com alguém que foi preparado por Deus para ensinar. Segunda fonte, pesquisada, estudada, usando a literatura. Como é que é isso, pastor? Eu oro, né? Além do que me ensina, o pastor me ensina o líder, eu ainda tenho o meu esforço próprio, porque o Senhor, Ele dá alimento para quem tem fome, Ele dá água da fonte da palavra dEle para quem tem. A Bíblia fala que é só para faminto e sedento. Quem não tem sede e fome por isso, não recebe na nossa realidade. É porção de acordo com entrega, isso, com a sede, com a fome. Então, a segunda fonte, ela é estudada. Você pega o que você tem aprendido com os mestres, com o que foi ensinado, você também vai unificando, sempre lendo livros, significado original das palavras. O que significa essa palavra na Bíblia? Não sei, desiste, dorme. Não, vai lá no seu rosto, toma um cafezinho. Igreja, eu falo, não é tempo, tá? Nós estamos pensando sobre isso, cara. Não é tempo do crente ficar com essa preguiça do jeito que está. Não é que é tempo de te vencer o sono, é tempo de orar às madrugadas, de sentar e ficar 2 horas estudando a Bíblia. Ah, mas eu trabalho, pastor, mas Deus te dá a graça para suportar. Aquele que quer, consegue. Aleluia. Então, segunda fonte de conhecimento é a pessoa que estuda. Estuda como, pastora? Baseado no que ela aprendeu, para não causar divisão.
E chamando o Espírito Santo me ensina. Aí você vai pesquisando e tem que ter tudo o quê? Embasamento bíblico. Embasamento bíblico. Não é errado você ler outras fontes de livro, não. Só se você não vê heresia. Se você convidou o Espírito Santo e você é uma pessoa que gosta, que está se interessando em correr atrás de ler, estudar, você vai crescer no reino espiritual. Vai crescer. Glória a Deus, ele será um crente firme. Porque o problema não é o começo da caminhada nem o meio. É você chegar até o fim dela. Aquele que bebe, Glória a Deus. você tem que se preocupar com o teu fim. Eu vou terminar servindo a ele. Antes de eu partir para essa vida, se amanhã eu não sei, aconteceu outra, o meu testemunho está sendo servido ao Senhor, está sendo servido ao ministério com amor, fazendo o que a Bíblia fala, respeitar o próximo, fazendo todas as questões que a Bíblia trata, estou bem posicionada diante do Senhor, então estou terminando minha carreira, aleluia, me entregando meu espírito. Olha que tristeza. 40% dos brasileiros não leem. 30% nunca tiver nem comprar o livro, que lá tem uma pesquisa, porque dá para saber a quantidade de venda. Livros. Porque não é só a Bíblia, igreja. Até para você entender a Bíblia, você tem que ser uma pessoa que goste de ler. Se você não gosta, passa a gostar. Porque senão você não vai compreender ela, não. Porque o Espírito Santo se revela àqueles que buscam conhecimento. Ah, eu li esse texto. Que palavra é essa? Poxa, vai lá e busca no dicionário. Aprende. Eu aprendi palavras bonitas, não foi porque eu quero falar bonito, porque o meu ministério me obrigou. Você está entendendo? A minha aliança com Deus, a tua fidelidade te faz fazer coisas que você nunca fez antes. Te faz se interessar por coisas que você nem se interessava. Deus não quer ninguém parado, mas movimentado. Amém? Amém. Então, atrás de um pregador, atrás de um ministro do Evangelho, tem que ter uma plataforma. Que é a plataforma, pastora? São fontes de raiz que eu vou unificar com a palavra para mim conseguir, para mim crescer. Por exemplo, procurar o original dos versículos para não interpretar errado. Ler o texto, o contexto. O que significa contexto, pastora? Pesquisa. O que significa soteriologia, pastora? A doutrina da salvação. Pastora, por quê? Porque está escrito no hebraico e no grego. Então você tem que, infelizmente, hoje em dia você é obrigado a ter essa base. Para quê, pastora? Para ser. Porque eu estava no lugar, saiu uma palavra de Efésios 1. Aí, os 2 primeiros capítulos são Paulo falando de adoração a Deus, né? E só tem, tanto não tem vírgula nem ponto. Quando fala que não tem vírgula e ponto, mas não tem ponto. Porque Paulo foi cingido do Espírito e foi adorando a Deus, né? É verdade. Na fala dele. E aí você só vai só em hebraico e uma outra. Grego. No grego. E no grego. E no grego. No Novo Testamento ele é mais o grego. Por isso não tem ponto final, só tem ponto e vírgula. Você está entendendo? Aí tu não sabe essa questão. Poxa, aí você vai interpretar. E o que eu ensino aqui? Qual é a base? Eu já ensinei muitas questões aqui importantes. Eu aprendo errado, quem sabe a resposta? Aplico? Por isso tem que seguir essas fontes. Liderança que você vê que é de Deus, que você vai ter raiz bíblica, a pessoa com estudo na sua casa, escutando o Espírito Santo estudando, tá? Herdado, você estudando, e tem a terceira fonte de conhecimento que nós vamos aprender agora. A terceira fonte de conhecimento, olha para mim. Terceira fonte não vem nem pelos livros e nem vem pela herança dos mestres. Este conhecimento vem pela uma vida disciplinada, devocionalmente de oração, de contribuição espiritual. Não podemos orar apenas porque precisamos. Mude essa visão. Ora, é um privilégio não só falar, orar e ouvir o que Deus quer dizer a nós. Devemos tomar cuidado de nos tornarmos superficiais, apenas habilidosos no ministério, fazendo a manutenção para manter boas oratórias. Bom conhecimento de causa aos nossos próprios olhos é, na realidade, estarmos fazendo tudo isso sem a presença de Deus. Até aí, isso. Aí deixa aberto aí, Cláudio, para ver alguém, Juízes
16, 20. Abre, irmão Ezequiel, para mim. Deixa aberto que eu vou dar a explicação sobre esse texto que nós lemos aqui. Deixa aberto, irmão Ezequiel. Juízes, capítulo 16, versículo 20, para mim, por favor. Olha que interessante. Você falou aqui, nessa palavra de Efésios 1, a explicação que estava dando da pregação, fala tudo sobre isso. É que o Paulo estava explicando. Porque as bênçãos que a gente tem de Cristo, né, dado por Cristo, que Deus deu um filho, que ele explica, né, esse negócio de Efésios. Aí fala sobre isso, porque nós hoje cristãos estamos sim, nós não somos filhos e não sabemos por que nós somos filhos, né? Da herança que a gente tem, da bênção que somos abençoados, né? E nós só entramos na presença como servos, porque nós só pedimos, nós só oramos para pedir, né? E a intimidade que nós temos que ter para ser filhos